Eu quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias, João capítulo 14, glória a Deus, João capítulo 14, hoje nós iremos falar sobre o Espírito Santo, o Consolador, aquele que está conosco todos os dias, mas que muitas vezes nós não desfrutamos da sua presença como deveríamos. O Senhor Jesus enviou o Espírito Santo que está conosco e nós devemos desfrutar da sua presença, e é sobre isso que eu quero meditar com os irmãos nesta manhã. João 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amém. Nós estamos meditando no Evangelho segundo escreveu João. Nas últimas mensagens nós começamos a falar da última ceia, aonde o Senhor Jesus vai passar as instruções finais para os seus discípulos e também trazer para eles uma palavra de conforto, de ânimo, pois ele havia dito que ele teria que beber do cálice da morte. E agora, nesse momento de conforto, ele faz 3 promessas, as quais nós meditamos nas últimas semanas. A primeira promessa foi a respeito da sua vinda, que nós falamos exatamente sobre isso há 2 mensagens atrás. A segunda promessa que o Senhor Jesus faz é a respeito da resposta na oração, quando ele diz que tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E a terceira promessa que Jesus faz para a sua igreja, e que também é para nós, é a respeito do Espírito Santo, do Consolador, quando ele vai dizer para os discípulos, no versículo 16: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Senhor Jesus estava dizendo para os seus discípulos: olha, eu vou para o Pai, eu não estarei fisicamente com vocês, mas eu rogarei ao Pai e Ele vos enviará o Consolador, que é o Espírito Santo. E é sobre isso que nós queremos meditar, amados, nesta manhã. O Espírito Santo está conosco. O Espírito Santo é aquele que toca em nossos corações para que nós venhamos aceitar a palavra e crer em Deus. É impossível alguém se converter, alguém ser salvo, alguém ser transformado, a não ser pelo toque do Espírito Santo. O homem comum, o homem humano, a nossa carne, a nossa natureza, não permite que nós venhamos a crer nas coisas espirituais. É uma obra do Espírito Santo que faz através da vida daquele que abre o seu coração. E o Espírito Santo está conosco todos os dias. Mas muitas vezes, amados irmãos, devido a tantas preocupações que nós temos, tantas atividades, tantas coisas para ocupar o nosso tempo, que nós nos esquecemos da presença do Espírito Santo, que nós nos esquecemos que o Espírito Santo é a pessoa que está conosco a todo momento, 24 horas por dia, todos os dias do ano. O Espírito Santo, o Consolador. A palavra Consolador significa aquele que ajuda. Repita comigo: Consolador significa aquele que ajuda. O Espírito Santo foi enviado para te ajudar,
para me ajudar, para ajudar o povo de Deus, para ajudar a igreja. Nós podemos dizer que o Espírito Santo está conosco fazendo uma obra missionária. Ele está cumprindo uma missão, cuja a sua missão é ajudar a igreja. O Senhor Jesus disse assim, que o Pai enviou o Filho, o Deus Pai enviou o Filho, como Jesus disse, assim como o Pai enviou a mim, eu envio a vós. Então o Pai enviou o Senhor Jesus aqui neste mundo, para cumprir uma missão. Uma vez que Jesus cumpriu a sua missão, agora Ele vai enviar a igreja, para que nós possamos também cumprir a nossa missão, quando Ele disse, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Ele também nos deu uma missão. Então o Pai enviou o Filho enviou a igreja, e quando o Senhor Jesus é assunto aos céus, Ele envia o Consolador para ajudar a igreja a cumprir a sua missão. Então o Espírito Santo de Deus, o Consolador, é aquele que ajuda. Perceba que aqui a expressão Consolador, que significa aquele que ajuda, não quer dizer aquele que resolve. O Espírito Santo não está aqui, meu amado, para resolver todos os nossos problemas. Não, Ele está aqui para nos ajudar em meio aos problemas. O Espírito Santo não está aqui para nos tirar de todas as dificuldades. Não, Ele está aqui para nos ajudar em meio às dificuldades. Então o Espírito Santo é aquele que ajuda. E é nesta manhã, nós vamos falar sobre 3 áreas. Quantas áreas, amados? Que o Espírito Santo quer nos ajudar. Eu te asseguro que qualquer dessas áreas que eu vou falar aqui nesta manhã, a qualquer momento que você orar, o Espírito Santo vai te ajudar. Porque é o propósito dele, é a missão dele, nos ajudar nessas áreas. Número 1, a primeira área que o Espírito Santo nos ajuda é em nosso comportamento, no nosso jeito de ser, na nossa forma de agir. O Senhor Jesus disse no versículo 17, que diz, porque habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo habita em nós, e é óbvio que por Ele habitar em nós, por Ele estar conosco, Ele vai influenciar a nossa forma de agir e o nosso jeito de ser. O Espírito Santo está conosco, e quando a Bíblia diz que Ele está conosco, é importante nós entendermos que Ele está conosco de uma forma permanente. A presença do Espírito Santo na vida de um crente, amado, não é algo que você perde do dia para a noite. Não é algo que por qualquer coisinha o Espírito Santo vai embora. É algo muito mais profundo do que isso. É que nem um casamento. Quando você casa com alguém, você assume um compromisso. Você não vai embora do seu lar por qualquer coisa banal, ou pelo menos não deveria, porque você tem um compromisso sério, um compromisso profundo. E é assim também o Espírito Santo conosco. Ele está aqui em uma missão de nos ajudar. Então não é por qualquer motivo que o Espírito Santo abandona um crente, ele sai do coração, sai da vida da pessoa. Não, ele está conosco de forma permanente. O que acontece muitas vezes é que nós perdemos a conexão, é que nós ficamos tão preocupados, tão ansiosos, com tantas coisas, tão distraídos com tantas coisas, que nós perdemos a conexão com o Espírito Santo. Mas ele continua lá. É que nem uma mulher, ou homem, quando você tem uma discussão com o seu marido ou com a sua esposa, e vocês ficam sem falar. Não deveria, mas acontece. E aí está os dois dentro da mesma casa. Está dentro da mesma casa, mas não está se falando, mas continua dentro da mesma casa. Assim é o Espírito Santo. Muitas vezes nós, por nossas decisões, por nossas distrações, por nossas preocupações, nós perdemos a conexão, mas Ele continua lá. De maneira que muitas vezes a pessoa pode estar caída na sarjeta, amado, se sentindo o pior dos pecadores, mas se ele pedir a ajuda do Espírito Santo, ele vai ajudar a pessoa a sair daquela situação. Mas a grande questão aqui é que o Espírito Santo, como eu disse, é aquele que ajuda. Agora preste atenção, o Espírito Santo é aquele que ajuda.
Mas muitas vezes, além do Espírito Santo nos ajudar, eu também preciso me ajudar. Porque existem coisas que o Espírito Santo, ele vai me ajudar, mas eu também tenho que fazer a minha parte. Porque o Espírito Santo, ele nos ajuda em nosso comportamento. O Senhor Jesus disse assim, Atos 1:8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Presta atenção. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Ou seja, quando vocês receberem a virtude do Espírito Santo, ele vai falar o que vai acontecer. E ele continua: e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Quando recebemos a virtude do Espírito Santo, quando temos a presença do Espírito Santo em nossa vida, ele vai influenciar o nosso comportamento, de maneira que a principal evidência que alguém é cheio do Espírito Santo não é se a pessoa grita, se ele pula, se ele sapateia, se ele vira cambalhota, ou sobre aqueles que às vezes está na igreja, diz que está cheio do Espírito Santo. Eu vi esses dias um vídeo, o irmão subindo no pilar da igreja, diz que estava cheio do Espírito Santo. Não, a maior evidência que alguém é cheio do Espírito Santo é o comportamento, o testemunho. Porque o Senhor Jesus disse: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Mateus 5,16 diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Muitas vezes, amados, nós temos determinado comportamento que não agrada a Deus. Olha, eu fiz tal coisa e eu sei que isso não agradou a Deus. Eu estou fazendo tal coisa e eu sei que isso não agrada a Deus. Olha, eu sou uma pessoa que, quando eu fico nervoso, eu faço tal coisa e eu não gostaria de fazer isso. Muitas vezes nós fazemos e nos comportamos de uma maneira que nós sabemos que não é a vontade de Deus. E aí você fala: mas eu não consigo mudar. E aí eu te digo: não consegue mesmo, porque só pelas nossas forças existem coisas que nós não vamos conseguir. E é exatamente nisso que o Espírito Santo nos ajuda a mudar o nosso comportamento. E é por isso que é tão simples, amados, falar com Deus e se comunicar com o Espírito Santo. Você não precisa estar em um congresso com 10 mil pessoas. Você não precisa estar diante de um grande conferencista com uma oratória impecável, ou diante de um show cheio de luzes, para que você consiga ter essa conexão. Basta você orar. Basta você falar: Espírito Santo, me ajuda a mudar a minha forma de agir. Espírito Santo, eu não quero ser assim, eu não quero me comportar assim. Me ajuda a mudar o meu jeito, me ajuda a mudar o meu comportamento. E pode ter certeza que o Espírito Santo, o Consolador, aquele que ajuda, ele vai te ajudar. Você acredita nisso, amado? O Espírito Santo, aquele que ajuda, ele muda o comportamento. Algumas pessoas perguntam sobre o batismo com o Espírito Santo. O que é o batismo com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo nada mais é do que ser cheio do Espírito Santo. Ser batizado com o Espírito Santo é ser cheio do Espírito Santo. E qual é a evidência de que alguém é cheio do Espírito Santo? Alguns acreditam que é falar em línguas. Outros acreditam que a pessoa vai se alegrar, vai chorar, vai pular. Mas eu quero te dizer, meu amado, que a principal evidência de que alguém é cheio do Espírito Santo é o comportamento. Porque falar, pular, gritar, isso pode ser fingido. Agora o comportamento não. O comportamento, a nossa forma de agir, nós não conseguimos fingir por muito tempo. Por mais que eu possa apresentar uma coisa aqui para os irmãos, mas a Eula sabe quem eu sou, porque ela está comigo. As minhas filhas sabem quem eu sou. A minha sogra, a minha mãe, a Ellen, que mora conosco, as pessoas que convivem comigo sabem quem eu sou. E é por isso que a principal evidência de que alguém é cheio do Espírito Santo é o comportamento, porque é algo que você não consegue fingir por muito tempo. E é por isso que lá em Gálatas 5:22 diz: mas o fruto do Espírito é
O fruto do Espírito. Quando alguém é cheio do Espírito, ele gera um fruto. E qual é o fruto? São 9. Quantos frutos são, amados? 9. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Essa é a evidência. Como que eu sei que eu estou cheio do Espírito Santo? Esses frutos começam a fluir e a ser gerados na sua vida. Então é por isso que quando eu percebo que algum desses frutos estão faltando em mim, eu devo pedir para o Espírito Santo me ajudar. Senhor, está faltando amor, trabalha no meu coração. Ele fala aqui de gozo, alegria. Está faltando alegria, amado? Peça para o Espírito Santo mudar essa situação. Ele fala de fé. Eu sei que Deus pode fazer, mas eu não estou conseguindo crer que Ele pode fazer. Peça para o Espírito Santo te ajudar, porque o fruto do Espírito Santo, o fruto do Espírito, ele gera em nós essa mudança de comportamento. Então, a primeira área que o Espírito Santo trabalha em nosso comportamento. Segunda área que o Espírito Santo trabalha, que o Consolador nos ajuda, é nas nossas emoções. O Espírito Santo, o Consolador, ele nos ajuda em nossas emoções. O Senhor Jesus, quando ele vai falar do Espírito Santo, ele chama de Consolador. Interessante que quando fala de consolo, consolo tem a ver com você confortar alguém que está triste, que está abatido, que está angustiado, que está desanimado. Então consolo, conforto, tem a ver com emoções. E o Espírito Santo nos ajuda em nossas emoções. Porque quando as nossas emoções não estão equilibradas, quando nós não conseguimos controlar as nossas emoções, as emoções elas podem tanto te levar ao sucesso quanto ao fracasso. As nossas guerras, elas são vencidas ou perdidas, na maioria das vezes, no campo das nossas emoções. Porque quando as minhas emoções não estão equilibradas, tudo o que eu faço, tudo o que acontece comigo, tudo aquilo que eu sinto é distorcido. E aí nós vamos para os extremos. E é por isso que a Bíblia vai dizer que Deus nos deu o espírito de moderação. Sabe o que é ser moderado? Moderado é não ir para os extremos. Porque sentir emoções é normal. Tanto as emoções boas quanto as ruins. É inevitável, Deus nos fez assim. Agora a grande questão é que quando nós somos cheios do Espírito Santo, Ele nos ajuda a moderar as nossas emoções. Por exemplo, eu poderia falar aqui de algumas emoções como ansiedade, tristeza, inveja, desânimo, preguiça, raiva, mágoa, orgulho e por aí vai. Todas essas emoções, que aqui são emoções negativas, todos nós aqui sentimos elas. Não, Andrés, não, eu não. Eu não sinto inveja. Então provavelmente você já está caindo no orgulho. Porque todos nós em algum momento, em alguma circunstância, estamos sujeitos a ser bombardeados por alguma dessas emoções. A grande questão é que quando o Espírito Santo é real na minha vida, quando eu estou cheio do Espírito Santo, essas emoções não me dominam. O cristão sente tristeza, o cristão fica ansioso, o cristão sente raiva, Silvio. O cristão às vezes tem um orgulho, mas quando vem essas emoções, eu falo: Espírito Santo, me ajuda a vencer esse sentimento. Espírito Santo, não permita que esse sentimento me domine. E aí o Espírito Santo nos ajuda a controlar e a dominar as nossas emoções, que a Bíblia também chama de domínio próprio. Domínio próprio é isso, é eu dominar as minhas emoções, porque eu não posso aceitar que as minhas emoções são incontroláveis.
Eu não posso aceitar que eu não consigo sequer controlar as minhas emoções. É óbvio que nós temos as nossas limitações, mas quando eu estou em comunhão, em conexão com o Espírito Santo, quando eu estou pedindo a sua ajuda e quando eu faço a minha parte, eu vou conseguir desenvolver e controlar. Eu posso ser ajudado pelo Espírito Santo, eu posso me ajudar tendo hábitos saudáveis, fazendo aquilo que é necessário. Em alguns casos você pode até buscar ajuda profissional, você pode buscar, mas entenda uma coisa, que as minhas emoções eu tenho que dominá-las através da ajuda do Espírito Santo e da minha mudança de posicionamento. Como eu disse para os irmãos, as nossas emoções, quando não são controladas, elas podem nos levar ao sucesso ou à ruína. As nossas emoções, quando não são controladas, elas alteram a nossa visão de mundo. Eu já contei para os irmãos aqui uma vez, vou contar novamente, para nós entendermos como que as emoções elas nos atrapalham. Uma vez eu estava pintando a igreja, em outro lugar que eu pastoreava, daí eu tinha uma parede que estava com uma massa e eu lixei aquela parede, lixei e subiu aquela poeira, uma poeira, bastante poeira. E aí eu acabei de lixar e a poeira não baixava. Eu fui lá, liguei o ventilador da igreja no máximo, a poeira não baixava. Tinha uma porta da igreja, eu abri ela totalmente, a poeira não baixou. Abri a outra porta, a poeira não baixou. Eu falei, meu Deus do céu, era aquela poeirona na minha frente. Eu saí, fui para a calçada da igreja, a poeira continuava lá. Falei, meu Deus do céu, até a calçada está cheia de poeira. Atravessei para o outro lado da rua, a poeira estava lá. Eu falei, não, alguma coisa está errada. E aí foi aí então que eu tirei meu óculos e a poeira desapareceu. Porque na verdade não é que estava cheio de poeira a igreja, é que o meu óculos estava sujo de poeira. Assim as nossas emoções, amados. Quando as minhas emoções elas não estão moderadas, equilibradas, tudo aquilo que me acontece eu vejo de forma distorcida. Se alguém não me cumprimentou porque às vezes estava distraído, eu já entendo que a pessoa está me desprezando. Se alguma coisa deu errado porque é circunstância da vida, eu já penso que é Deus que me abandonou. Se meu esposo fez alguma coisa, a minha esposa, eu já acho que é alguma outra coisa muito maior do que aquilo. As nossas emoções, elas alteram a nossa visão de mundo. E é por isso que o Espírito Santo, o Consolador, ele nos ajuda com nossas emoções. E aqui eu digo para os irmãos, o Espírito Santo não resolve problemas emocionais. Ele nos ajuda em nossos problemas emocionais. Porque o Espírito Santo me ajuda, mas eu também preciso me ajudar e fazer a minha parte. Então se você porventura está aqui nesta manhã, ou ouvindo essa palavra, e você está sofrendo de algum problema emocional, peça para o Espírito Santo te ajudar. Espírito Santo me ajuda a vencer essa ansiedade. Espírito Santo tira essa tristeza do meu coração, esse desânimo. Espírito Santo me ajuda a vencer essa mágoa, esse ressentimento. Espírito Santo me ajuda a vencer esse sentimento de frustração, de rejeição, essa baixa autoestima, seja lá o que for. Tira isso do meu coração, porque eu quero ter saúde emocional, e o Espírito Santo de Deus vai te ajudar. E a terceira área que o Espírito Santo nos ajuda é em nossa missão. O Espírito Santo nos ajuda em nosso comportamento, em nossas emoções e em nossa missão. Então o Espírito Santo nos ajuda em nossa missão. E agora eu já estou partindo para o final. Veja o versículo 26, amados. Abra aí comigo João 14, 26, por gentileza. Preste atenção. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Senhor Jesus, essa palavra aqui foi especificamente para os seus discípulos. Ele falou para os discípulos, olha, o Consolador, ele vai ajudar vocês a ensinar tudo, e vai fazer vocês se lembrarem de tudo quanto vos tenho dito.
E é por isso que nós temos a Bíblia. É por isso que nós temos o Novo Testamento. Você parou para pensar? Como que esses homens conseguiram lembrar das histórias de Jesus com tantos detalhes? Como que pode ter aqui o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João, e eles lembraram com tantas riquezas de detalhes? Você nunca parou para pensar como que isso foi possível? Sabe como isso foi possível, amados? Porque o Espírito Santo ajudou esses homens. Eles escreveram aqui, inspirados pelo Espírito Santo. Eles tinham uma missão, que era compartilhar com o mundo aquilo que Jesus ensinou. E humanamente falando, seria impossível eles lembrarem de tantas histórias com tantos detalhes, com as palavras exatas que Jesus falou, meu amado. Que coisa linda! Porque não tem contradição, não tem erros. Você sabia disso, que a Bíblia não tem erros, a Bíblia ela é perfeita. Como que eles lembraram disso? Não foi pela capacidade humana, foi porque o Espírito Santo capacitou esses homens a escrever isso daqui. Então o que nós aprendemos aqui? Eles tinham uma missão, e Jesus falou: o Consolador vai ajudar vocês a cumprir a missão. A deles era se lembrar do que Jesus falou e compartilhar para o mundo. Essa era a missão deles, e eles cumpriram pelo poder do Espírito Santo. Agora, trazendo para nós também temos uma missão. E a nossa missão, que é de servir ao reino de Deus, ela só é possível de ser cumprida pelo poder do Espírito Santo. É impossível de eu cumprir o meu propósito pela minha própria força, pelo meu próprio intelecto, pela minha própria capacidade. Não, eu cumpro a minha missão, o meu propósito, através do poder do Espírito Santo, da unção do Espírito Santo que está sobre nós. É interessante que quando eu falo de cumprir a nossa missão, quando eu falo de servir, de cumprir o nosso propósito, eu estou falando, amado, de todas as áreas da sua vida. Porque o homem de Deus, a mulher de Deus, tudo aquilo que nós fazemos, nós devemos fazer para a glória de Deus. Servir ao reino de Deus não é só pregar, cantar, tocar. Servir ao reino de Deus é tudo aquilo que eu faço. Porque como Jesus disse: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Quando eu entendo que nós temos uma missão, que eu tenho uma missão, tudo aquilo que eu faço é para a glória de Deus. Se eu sou um mecânico, eu vou arrumar o carro para a glória de Deus. Se eu sou uma cabeleireira, eu vou atender os meus clientes para a glória de Deus. Se eu sou uma empregada doméstica, eu vou fazer o meu trabalho para a glória de Deus. Se eu sou professora, eu vou fazer o meu trabalho para a glória de Deus. E você fala: mas como que eu vou fazer o meu trabalho para a glória de Deus? É simples, é você fazer com excelência e com amor. É você fazer de uma forma que as pessoas vejam o brilho do Espírito Santo na sua vida. Olha, aquele irmão, aquela irmã, ele faz o trabalho, mas é tão diferente a forma que ele faz, a forma que ela faz. O que será que tem de diferente? Já me disseram isso, amado. Olha, você tem lá o trabalho que você faz, mas parece que tem algo diferente no seu trabalho. Uma vez alguém falou: eu vou pagar você para me ensinar a fazer da forma que você faz. Eu falei: não tem como eu te ensinar. Sabe por quê, irmãos? Porque o que faz a diferença na nossa vida é a unção de Deus, é o Espírito Santo que nos capacita para fazer a nossa missão. Seja lá o que for, pode ser no seu trabalho, seja lá qual trabalho for, meu amado, faça a diferença aonde você for. Seja na sua casa, para que você seja um bom esposo, uma boa esposa, um bom pai. Preste muita atenção, para que você consiga ser um bom esposo, uma boa esposa, um bom pai, um bom filho, só é possível com a ajuda do Espírito Santo. Ah, eu queria ser uma esposa melhor, mas eu não consigo. Peça para o Espírito Santo te ajudar. Ah, eu queria tanto ser um pai melhor, um esposo melhor. Peça para o Espírito Santo: Espírito Santo, me ajuda a ser um esposo melhor, me ajuda a tratar a minha esposa melhor, com mais amor.
Me ajuda, Espírito Santo, a ser um filho melhor, a honrar os meus pais, a obedecer os meus pais. Nós temos que orar, amados, para Ele nos ajudar, porque é a nossa missão, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja na obra de Deus. Eu estou aqui todos os domingos, pregando a palavra para os irmãos. Todos os domingos eu dedico pelo menos 1 ou 2 dias da semana para me preparar para vir aqui pregar. Mas isso só é possível, amados, porque a unção de Deus está sobre mim, porque se fosse pela minha capacidade, eu não conseguiria. É a unção de Deus, amados, que nos capacita a cumprir a nossa missão, o nosso propósito. Talvez você tenha um projeto no seu coração, e talvez você ache que isso é coisa da sua cabeça, mas talvez isso seja para a glória de Deus. E talvez o que está faltando para você é você falar: Espírito Santo, se isso for da vontade de Deus, me capacita, me ensina, me dá inteligência, me dá sabedoria, para que eu possa cumprir o meu propósito. Porque às vezes você está confiando apenas na sua inteligência, na sua capacidade, mas o Espírito Santo está com você, meu amado. O Espírito Santo é Deus, o Criador está conosco. Então aonde a minha capacidade se limita, quando eu chego no limite, é aonde eu tenho que falar: Espírito Santo, me ajuda a fazer, me ajuda a ter uma ideia, me capacita. Eu estou meio nervoso, eu não tenho paciência aqui para fazer tal coisa, mas me dá paciência para atender esse cliente chato, para lidar com essa situação, para fazer esse projeto. E o Espírito Santo vai te ajudar, quando você entender que tudo aquilo que nós fazemos é para a glória de Deus. Então eu quero concluir dizendo o seguinte, amados: o Espírito Santo, o Consolador, aquele que ajuda, Ele está conosco para nos ajudar a cumprir o nosso propósito, para mudar o nosso comportamento, para nos ajudar com as nossas emoções e para que nós possamos cumprir a nossa missão. Então que a partir de hoje você saia daqui com essa palavra em seu coração, que todos os dias de manhã, quando você acordar, medita quais são as suas dificuldades. Preste muita atenção. Quais são os gigantes que você está enfrentando hoje? Pode ser que o gigante que você esteja enfrentando seja um problema emocional. Pode ser que o gigante que você esteja enfrentando hoje seja um problema, uma situação que você não sabe como resolver. Pode ser que o gigante que você esteja enfrentando hoje seja alguma circunstância. Então quando você dobrar o seu joelho, é tão simples, amados. O Espírito Santo está acessível para nós. O véu do templo se rasgou, meu amado. Nós podemos entrar na presença de Deus. É só você falar: Espírito Santo, me ajuda a lidar com essa situação. Espírito Santo, durante este dia, me ajuda a ter mais paciência com aquela pessoa lá no meu trabalho, porque a vontade minha é pegar ela, mas me ajuda a tratar ela com amor. Espírito Santo, eu estou diante desse problema e eu não sei como resolver. Me dá sabedoria, me dá inteligência, me dá uma forma para que eu consiga resolver essa situação. Espírito Santo, eu estou sentindo tal sentimento, angústia, tristeza, desânimo, mas muda isso, tira isso do meu coração. Eu quero sentir alegria, eu quero me sentir bem, eu quero ter saúde emocional e espiritual. É só você orar, meu amado. É só você pedir, porque Jesus prometeu que o Espírito Santo Consolador estaria conosco todos os dias para sempre. E Ele está conosco, Ele está com você, Ele habita em você. E ainda que você tenha perdido a conexão ou esfriado, mas Ele continua conosco. E Deus preparou essa oportunidade de nós ouvirmos essa palavra, e que ela possa ser aplicada em nossa vida, e que isso possa gerar frutos para a glória de Deus. Pai querido, no nome do Senhor Jesus, te damos graças por esta palavra. Te damos graças, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, o Consolador, que habita em nós e está conosco. Espírito Santo, meu amigo, que o Senhor nos ajude em nossa caminhada. Espírito Santo, que aonde essa palavra chegar, se existe alguém que perdeu a comunhão, ou que talvez até nunca teve comunhão com o Senhor, que a partir de hoje essa pessoa comece a ter um relacionamento verdadeiro contigo. Espírito Santo,
que em cada situação da nossa vida, que em cada momento o Senhor venha falar em nossos corações, nos direcionar. Que quando surgir alguma situação, que nós venhamos nos comportar de uma maneira inapropriada, que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor possa nos direcionar, e que a partir de hoje nós tenhamos uma vida transformada. Em nome do Senhor Jesus, nos ajuda a cumprir o nosso propósito. Em nome de Jesus, amém.